Muito bem. Estamos aqui no Sindicato Rural de Inametoque e vamos conversar com o advogado Luiz Fernando Cavalheiro Pires. Ele é assessor da presidência e encarregado de fazer a gestão dos projetos de interesse dos agricultores na Assembleia Legislativa. E são muitos projetos. Existe aqui uma cartilha onde que a Farsul elencou todos os projetos que estão tramitando e que são de interesse da classe agrícola, para que eles possam acompanhar e ficar atentos e até conversar com os deputados e com o próprio governo para tratar desses assuntos e levar as informações direto de quem entende do que está se tratando, né? Muito bem, Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui conosco. A sua visita em Nametoque hoje é a presidente do Sindicato Teodoro Liquemeyer e a secretária, essa reunião que vocês tiveram agora há pouco. Qual é a finalidade? A finalidade é justamente trazer essa cartilha, trazer as informações do que a Farsul vem trabalhando, né, pegar justamente também a demanda do sindicato rural, que são muitas, a gente sabe que aqui nós estávamos conversando agora mesmo sobre a questão dos impostos que incidem sobre o ITR, por exemplo, sobre o ITCD, uma série de questões importantes que afetam o dia a dia do produtor. Então nós estamos, através de vários companheiros da Farsul, visitando os sindicatos rurais, buscando essa demanda e mostrando essa agenda legislativa e um pouco do trabalho que foi feito ao longo deste mês, dessa semana, por exemplo, onde se destacou a apresentação da agenda legislativa 2021 aos parlamentares, deputados estaduais que compõem o Parlamento Gaúcho. Muito bem, aqui nessa cartilha a gente vê questões relevantes, como o caso do ITBI, né? Que é a transação, né? O imposto de transação de bens intervivos, né? Esse é uma questão muito relevante, né? E ela está apontada aqui como divergente a um projeto que está tramitando lá na Assembleia. Exatamente. No ano passado, quando o governador Eduardo Leite encaminhou a proposta de reforma tributária que foi apresentada aos deputados, foi chamada todas as entidades da sociedade civil para se manifestar. Naquela oportunidade, a Farsul, através do seu departamento econômico, da nossa assessoria parlamentar e jurídica, mostramos claramente, junto com os nossos sindicatos rurais, que nós éramos divergentes da proposta, principalmente em dois pontos, que incidia justamente do aumento do custo de produção, e nós temos, por parte da federação, um entendimento muito claro que não se tributa de produção, até porque vai encarecer o produto final lá para o consumidor, então nós temos esse entendimento. Devemos distinguir bens de produção, que é o caso da terra, por exemplo, de bens de consumo, que é o caso de um carro, o caso de uma casa luxuosa, de um helicóptero, de uma lancha, enfim, são coisas completamente diferentes, nós deixamos muito claro. E nesta mesma forma, tinha uma proposta de aumento do ITCD. E nós sabemos claramente hoje que justamente o ITCD já é muito caro. 6% é a alíquota hoje, por exemplo, para quem tem um patrimônio acima de R$ 1 milhão, né? E muitos inventários não se desenrolam, não chegam ao fim, justamente porque os produtores ou a sua família que sucede não tem condições de pagar aquele alto tributo, né? Então acaba justamente que não se resolve nenhuma coisa nem outra, nem para o Estado e nem para o produtor. Isso causa uma insegurança. Então, naquela oportunidade, nós mostramos isso, que se aumentasse, justamente se fala tanto da importância da continuidade, nós sabemos disso, da atividade no campo, nós estaríamos dando um desestímulo, justamente aquelas pequenas propriedades de produtores que não teriam condições de pagar esse tributo e acabariam que ou vendendo ou arrendando. Então, mostrando isso claramente, o governador entendeu, retirou esses pontos e não houve esse avanço nesses pontos importantes. Só que a deputada Luciana Genro, ela tem um pensamento diferente do nosso, nós respeitamos a democracia, faz parte disso, apresentou um projeto nessa linha, que afeta justamente isso, que seria o aumento da alíquota. E nós temos uma proposta diferente, inclusive encaminhamos alguns parlamentares, não foi apresentada isso, mostramos ao governo, que era justamente o quê? Trazer alíquotas diferenciadas, justamente para quem pagar à vista e quem pagar parcelado num prazo reduzido, ou seja, tentar de alguma forma construir para que o governo comece a receber e que o produtor tenha condições de pagar de acordo com a sua produção. Então são formas de pensar e de agir que diferem de algum parlamentar para outro e nós claramente nessa agenda legislativa demonstramos isso e apresentamos aos parlamentares. Quais são as principais demandas que vocês estão atuando, então, além dessa aqui, lá na Assembleia, em defesa do produtor? Certo. Nós apresentamos, então, essa agenda com todos os projetos, mas damos mais ênfase e destaque para alguns importantes. Primeiro, nós queremos reconhecer os avanços que houve em relação às reformas importantes para o ajuste fiscal das contas públicas do Estado. Nós presenciamos, estamos vivendo,
que houve um parcelamento muito grande do salário dos servidores públicos, justamente porque o Estado estava em franca dificuldade. Então, nós parabenizamos os parlamentares que lá estavam pela aprovação, por exemplo, da reforma administrativa, da reforma previdenciária, que justamente da reforma dos militares, justamente está ajudando a buscar esse equilíbrio das contas públicas. Além disso, falamos da importância das privatizações, que está acontecendo agora da CE, está para vir da Sulgás, CRM, e também agora da questão da Corsã. Então, o Antônio da Luz mostrou claramente isso e mostramos justamente o nosso apoio para que essas reformas realmente aconteçam. Relacionado ao nosso setor, por que a Farsul também apoia as reformas? Porque nós somos parte da sociedade também, nós produtores rurais fazemos parte, e assim como todo pagador de impostos, nós queremos que o dinheiro, que isso não é pouco, né, que a gente paga de imposto, retorne justamente naquilo que interessa. Nós destacamos justamente a questão da saúde, nós estamos num ano de pandemia, e a importância da saúde, né? A questão da educação, que as crianças agora vão ficar para o segundo ano, bem dizer, com dificuldade, sem ter aula, e nós sabemos da importância de ter uma qualidade de ensino, até para o desenvolvimento do Estado, nessa era da inovação, tecnologia, então isso é fundamental. A questão da infraestrutura, nós estamos colhendo uma super safra no estado do Rio Grande do Sul, que vai injetar um bom ânimo de recursos no ano de pandemia importante, e nós estamos com dificuldade de escoamento de safra. Então nós temos que ter uma infraestrutura melhor, com rodovias, ferrovias e hidrovias adequadas para escoar da melhor forma e não ter esse fluxo tão intenso que acaba dificultando e se perdendo muitas vezes a produção nossa no meio do caminho, né? E claro, tirando competitividade. Além disso, obviamente, a questão da segurança pública. Então a gente elencou justamente o porquê das reformas com esse pensamento nosso. No que atinge o produtor, nós mostramos justamente a importância de aprovação do PL 260, que é um PL que está em tramitação, até o primeiro PL que está aqui, que trata justamente da questão do país de origem, que é em relação aos defensivos agrícolas que os produtores utilizam. Todo o Brasil é regulado por uma lei federal e é respeitada aquela lei em todos os Brasis. Nós, em todo o Brasil, todos os estados da federação, eu quero dizer. Nós, no Rio Grande do Sul, aqui temos uma lei que é mais antiga, que é a Lei 89, que é de 82, porque naquela oportunidade, quando se criou, todo mundo se somou nela, porque não existia nenhuma lei que regulasse o uso dos defensivos agrícolas no Brasil. Então, foi uma lei pioneira e importante. Só que com a criação, em 89, da lei federal, e que hoje todo o defensivo agrícola que é utilizado pelos produtores, ele passa justamente por uma ampla fiscalização e análise. Eu diria que para fazer registro tem que passar por 3 ministérios, que é o Ministério da Saúde, através da Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, e o Ministério da Agricultura. Ou seja, se demora muito, até a crítica nossa que se demora muito as novas tecnologias para chegar, mas porque há um cuidado, né? Porque nós estamos falando em saúde, né? Segurança alimentar, a saúde do produtor também, e a questão do impacto ao meio ambiente. Então, tudo que o produtor utiliza aqui tem todo esse processo que é muito bem respeitado. Então, são produtos devidamente registrados com toda cuidado e a segurança do mundo. E aqui no Rio Grande do Sul, então, se colocou um procedimento que é antigo e acaba engessando e pode ocorrer a perda de alguns produtos importantes no Rio Grande do Sul, tirando a competitividade do Rio Grande do Sul com os demais estados da federação e prejudicando, inclusive, a continuidade justamente da nossa produção, porque esses produtos são muito importantes para nós continuarmos produzindo. Então, nesse sentido, nós estamos apoiando esse projeto e pedindo aos parlamentares que se aprovem para trazer o Rio Grande do Sul em pé de igualdade, de isonomia com os demais estados da federação. Nessa mesma linha dos defensivos agrícolas, e eu volto a dizer que é um processo puramente ideológico, por exemplo, tem proibição da pulverização aérea, que é um absurdo, porque na verdade a pulverização aérea ela respeita todas as questões de segurança. Além disso, tem uma tecnologia de ponta, até com o GPS e vídeo monitoramento, que é muito mais eficaz, até muitas vezes, que alguns pulverizadores terrestres. Então, realmente, a ciência, a tecnologia, ela evolui, né? E o pessoal aqui, por questões justamente ideológicas, apresenta um projeto proibindo isso, quando o Brasil inteiro utiliza, o mundo inteiro utiliza, que é proibir o uso, por exemplo, dos neonicotinoides, que é um defensivo importante na questão do tratamento de sementes, proibição do glifosato, proibição do 2,4-D, ou seja, uma série de produtos que é importantes para a questão da produção do rural do Rio Grande do Sul. Além disso, nessa mesma linha ideológica, mas aí agora mais para o lado da questão do bem-estar animal, né? Eles apresentam projetos, por exemplo, querendo criar um dia sem carne na rede pública de ensino, ou seja, levando uma mensagem negativa e errônea às crianças, quando na verdade a carne ela é muito importante para a dieta das crianças, é muito importante para a questão da saúde das crianças. Então, realmente, eles querem criar uma falsa mensagem de que consumir carne seria algo negativo, né?
Então a gente se posicionou muito contra isso e mostramos claramente com dados e com pareceres, inclusive, de profissionais da área da saúde, mostrando a importância do consumo da carne. Paralelo a isso também, eles, num projeto lá com o PL 12, 2019, eles queriam criar um Código Estadual de Proteção dos Animais. Todos nós queremos a proteção dos animais, mas tem verdadeiros absurdos dentro do projeto, como, por exemplo, o artigo 56, que fala sobre o transporte de animais, onde eles queriam criar a exigência que, para transportar animais, teria que ter um espaço individual para cada animal. Então, quem conhece o dia a dia do campo sabe, por exemplo, uma carga de boi ou de vaca teria que ter uma baia para cada animal. É humanamente impossível construir isso. Frango, suíno, ovelhas, tudo a mesma coisa. Então, você teria que ter uma para cada um, e não aquele transporte que nós temos hoje, né? Então, são coisas que não tem nenhuma, como é que eu vou dizer o termo certo, não é razoável, não teria uma razoabilidade. Vamos usar esse termo, que é um termo que fica mais bem para não falar outra palavra. Então, não seria nem um pouco razoável, mas que são apresentados e nós temos que mostrar aos deputados. Aí muitos me questionam, né? Luiz Fernando, isso é um absurdo, isso aí nunca vai passar. E eu sempre lembro, não, tem legislações que são absurdas, que estão em vigor. Por quê? Porque no passado nós estávamos muito focados, e não poderia ser diferente, na questão da defesa da nossa propriedade. Quando nos anos 80 e 90 se discutia índice de produtividade e havia desapropriações para fins de reforma agrária, o setor todo focou nisso e deixou muito de lado algumas questões, como as questões ambientais, as questões tributárias, e que hoje estão engessando muito isso, porque todo mundo é favorável à questão ambiental, só que tem os exageros, até porque o Brasil é o país mais sustentável do mundo, com uma lei mais exigente do mundo, só que ninguém fala isso, né? Então a gente está mostrando claramente isso, e inclusive naquela fala que teve das convenções dos países, nós mostramos claramente que o único país que tem 65% do território preservado é o Brasil. Além disso, nós preservamos terras férteis. Os outros países preservam terras que eles não têm produção. Nós é terras férteis, mostrando justamente que a nossa produção é muito sustentável. E para finalizar com eles também, nós mostramos a importância da aprovação do projeto Proetanol, que é um projeto que vai se somar no programa Duas Safras, que é um programa de estímulo à cultura do inverno, trigo, aveia, triticale, centeio, cevada, assim, uma série de coisas, e o proetanol vai estimular isso, porque vai criar uma cultura, um esforço para uma cultura que não é tão bem utilizada pelos produtores ainda. Por quê? Porque nós temos um estudo do economista Tano da Luz, da nossa Farsul, por exemplo, que no Rio Grande do Sul nós plantamos 1,09 safra, ou seja, na safra de inverno, apenas 10% da área cultivada no verão é plantada. Então, para estimular, o programa do Safra vai justamente ao encontro disso. Primeiro, o programa do Safra vai tentar estimular na questão da proteína animal, porque como nós estamos com uma escassez de milho, essa proteína, os trigo, a cevada, a aveia, poderia ser um substituto ao milho, certo? E com a questão do proetanol, também usaríamos justamente esse produto para a produção do combustível. Ou seja, seria uma soma de esforços e daria essa opção do produtor poder ter uma renda a mais na cultura de inverno também. Eu já falei da questão da infraestrutura e o nosso diretor Fábio Avancini apresentou justamente essas demandas importantes também para os parlamentares. Você falou também na questão da segurança, e a segurança a gente sabe que ela passa pela internet. E a internet, além da segurança, é a tecnologia que chega no campo, né? E hoje é um grande gargalo, né? As localidades do interior têm dificuldade de acesso, e quando tem acesso, ele é muito fraco, né? Existe alguma ação nesse sentido para melhorar esse serviço? Justamente quando nós falamos em infraestrutura, além da questão do escoamento da safra, nós falamos justamente da questão ainda relacionada à permanência do jovem no campo, a permanência da associação rural, nós termos uma qualidade de sinal de telefone e de sinal de internet na zona rural. Isso é fundamental, porque o jovem que está no campo, ele quer ter as mesmas oportunidades que o jovem que está na cidade. Ele quer ter acesso ao Instagram, ao Facebook, olhar o YouTube, olhar o Netflix, enfim, é um jovem... Além do acesso à tecnologia para as máquinas, né? Exatamente. Além disso tudo, para ele poder também colocar o que é de mais moderno, que nós vemos muito aqui na Expo Direto Cotrijal, por exemplo, em Nome Toque, e a Nome Toque é a capital nacional da agricultura de precisão, para ter acesso e usar da melhor forma as ferramentas disponíveis, que existem muitas, né? É justamente a internet, é vital para a gente poder, então, usufruir e utilizar da melhor forma possível. Muito bem.
Conversamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Cavalheiro Pires, assessor da presidência da Farsul, que trabalha na articulação dos projetos relativos à agricultura de interesse da Farsul na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos e é muito bom estar em Nome Toque.